As caixas de transmissão são responsáveis por configurar a quantidade de adubo e semente a ser depositada conforme a solicitação do cliente. Importante: na parte interna das tampas das caixas de transmissão se encontram as tabelas com as taxas de dosagens e as relações de transmissão para alcançá-las. Dosagem do adubo. Para utilizar a tabela de adubo, deverá ser considerado o tipo de rosca sem fim que será utilizado, 1 ou 2 polegadas, o espaçamento entre linhas da máquina e a identificação da engrenagem, motora e movida. Importante: sempre utilize os EPIs adequados para a atividade. Depois de encontrar a relação desejada, configure a caixa de transmissão soltando a tensão da corrente, alinhe o par de engrenagens e, em seguida, recoloque os espaçadores e posicione o tensor. A deflexão da corrente deve ser de 1 a 2% da distância entre os eixos, motor e movido. Para ajustar, utilize um dos 6 furos existentes na carcaça da caixa. Para os casos de superdosagens, remova a corrente e inverta a posição das engrenagens na lateral da caixa e, em seguida, recoloque a corrente. Verifique se o resultado da configuração adotada está conforme o esperado. Para isto, abasteça o reservatório de adubo até a metade, ao menos. Tracione a plantadeira em posição de trabalho por alguns metros, o suficiente para preencher os dosadores de adubo. Marque, com balizas, uma distância de 100 metros. Desconecte os mangotes condutores, colocando uma sacola resistente no lugar. Recolha o adubo e verifique a quantidade coletada. Quanto maior for o número de linhas coletadas, maior será a precisão do levantamento. Consulte o manual em verificação da quantidade de adubo depositada, o cálculo da dosagem de adubo. Dosagem da semente. Para utilizar a tabela de sementes, deve ser considerado a quantidade de furos do disco de semente, o espaçamento entre as linhas da plantadeira e a identificação das engrenagens motoras e movidas. Importante: sempre utilize os EPIs adequados para a atividade. Depois de encontrar a relação desejada, configure a caixa de transmissão soltando a tensão da corrente. Alinhe o par de engrenagens e, em seguida, recoloque os espaçadores e posicione o tensor. A deflexão da corrente deve ser de 1 a 2% da distância entre os eixos, motor e movido. Para ajustar, utilize um dos 6 furos existentes na carcaça da caixa. Para os casos de superdosagens nas máquinas Easy Riser, inverta a posição das engrenagens de saída da transmissão e monte a corrente, conforme manual de operação. A verificação deve ser realizada na mesma área onde será o plantio. As sementes já devem estar prontas para o plantio. O vácuo deve estar ajustado para a cultura em questão. Verificando. Desloque a plantadeira em posição de plantio, demarque 5 metros de linha plantada. Em seguida, faça a catação obedecendo esta marcação. Tome cuidado para não mover as sementes durante a verificação. Além da contagem, observe quanto à duplicidade ou falhas. Calcule a população por hectare conforme manual de operação. Se o resultado obtido não corresponde ao esperado, verifique outra relação de engrenagem que atenda à necessidade e verifique novamente. Se observado a ocorrência de duplo ou falhas, veja se os demais ajustes estão corretos, tais como pressão do vácuo, compatibilidade do kit de distribuição de sementes, entre outros.